todos para concursos! Tribunal de Contas. Informática. Hello. Ok. Saca só. Agora vamos ver sobre redes. E vamos ver sobre a arquitetura de redes. Que chega na internet e fala sobre padrões. Sobre arquitetura de redes. Baseando-se nas três topologias vistas, várias empresas de tecnologia criaram seus próprios conceitos e definições a respeito da rede de computadores. A esses conjuntos de conceitos e características damos o nome de arquitetura de rede. Para que uma arquitetura de rede possa ser comercialmente usada, é necessário um processo de padronização por parte de algum órgão, instituto ou empresa desse gênero, como se passasse pelo seu Inmetro para ser considerado seguro e pronto para o mercado. Sabe o que é o Inmetro? É o órgão federal, sei lá, não sei qual que tipo de órgão é. É o órgão que eles usam para criar quer dizer, não que é assim, alguém cria um produto, alguém usa alguma química, alguém usa uma coisa, e daí o Inmetro vai lá e testa, faz testes trecos para verificar problemas desse treco, problemas de produção, problemas de saúde, ou seja, ele é o treco que faz testes, ver se as coisas estão seguras para serem consumidas por humanos. Na verdade, tudo relacionado à informática nasce em alguma empresa e deve passar pelo crivo da comunidade científica comercial a fim de ser aceita ou usável. ISO são alguns dos órgãos que definem os padrões aceitos imediatamente. Eu não sei qual o que significa essas siglas. IEEE, I3E, ISO, ISO, EITA, ETU, ITU. Em primeiro lugar, vamos analisar algumas arquiteturas utilizadas atualmente e antigamente em redes locais LANs. Ethernet, A arquitetura da Ethernet, conhecida como Ethernet, define por padrões o 802.3 do IEEE, que é o Instituto de Engenharia Elétricos e Eletrônicos. E sem dúvida, a mais utilizada atualmente e consiste em ligar computadores em uma rede de topológica, barramento, lógica, permitindo assim o acesso de todos eles ao meio de transmissão. Lembre-se de que barramento é um caminho necessariamente compartilhado. Interessante. Depois eu vou ler do Token Ring e do Wi-Fi. E terminar com subpadrões. Né? Porque a gente está lendo padrões. As redes da internet já foram montadas fisicamente em barramento, ou seja, com cabos coaxiais e conectores BNC. Eu não sei o que é BNC. Mas atualmente BNC, barramento, New Connection? Não sei. É mais comum encontrar essas redes montadas fisicamente em uma estrela, fazendo com... Estrela é um outro tipo de conexão de rede. De cabos de par trançado. Os cabos trançados é o tipo de cabo que usam nessas coisas de rede. E hubs ou switches. Hubs e switches são os núcleos centrais dessas redes. São os equipamentos que recebem as informações e mandam para outros lugares. Em suma, uma rede Ethernet pode apresentar sua topologia física como barramento ou estrela, mas sua topologia lógica, que é o funcionamento, será sempre barramento. Também é possível encontrar variações de Ethernet com fibra ótica, o que traz a possibilidade de aumentar a distância entre as estações envolvidas. As redes de padrão Ethernet, originalmente pelos idos da década de 1980 até o início da década de 1990, se conectavam a uma velocidade de 10 megabytes por segundo, e hoje já permitem taxas de transmissão bem superiores. As redes Ethernet da segunda geração, também conhecidas como Fast Ethernet, transmitem dados a uma taxa de 100 megabytes. O padrão mais novo do Ethernet transmite dados de 100.000 Mbps. Esse treco de Mbps é a taxa de transmissão da velocidade das coisas, é muito rápido. O equivalente a 1 Gbps, gigabits por segundo, e por isso é conhecido como Gigabit Ethernet. Existe uma forma para determinar as características de uma rede Ethernet, usando apenas uma sigla. Na verdade, essa sigla define um padrão regulamentado pelos órgãos competentes na área de comunicação de dados. Eu chamo simplesmente de VBSIC, onde V é velocidade e C é o tipo do cabo usado na rede. 10 base 2 é uma rede de padrão Ethernet montada com um cabo coaxial fino e uso de velocidade de 10 Mbps. A
Distância máxima entre uma estação e outra é de 185 metros. Por usar cabo coaxial, a topologia física desse padrão é o barramento. Ele é bastante antigo e não é mais usado. 10 base 5. Uma rede que usa cabo coaxial grosso e velocidade 10 Mbps, distância máxima entre uma estação e outra nesse tipo de cabo é de 500 metros. Uma rede nesse padrão também usa topologia física de barramento e esse é o padrão Ethernet mais antigo de todos. 10 base T é uma rede de 10 Mbps que usa cabos de par trançado de categoria 3 ou superior. O T é justamente T trançado. Sabe? 10 base T trançado. 10 base trançado. A distância máxima entre a estação de um hub e o hub é de 100 metros nesse caso aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Nesse caso, no primeiro caso do 10 base 2 é de 185 metros, ou seja, a distância pode ser grande. No outro é 500 metros e nesse aqui é 100 metros. Por usar cabos UTP, a topologia física desta limite de cabo a rede é a estrela utilizada da hub ou switch como no central. Depois o 10 base F, que é uma definição de especificar qualquer rede de internet de 10 Mbps que utiliza fibra ótica como meio de transmissão. Duas fibras, uma para transmitir, outra para receber. Há vários subpadrões com diferenças sutis entre eles 10 base FX, 10 base FB e 10 base FP. O 10 base, eu achei que o FX estava aqui. Ah, tá aqui. Não, é 100 base FX. A distância entre essas estações é uma das características que variam de acordo com esses subpadrões. A topologia física dos padrões 10 base F é a estrela, 100 base TX é uma rede Fast Ethernet, 100 Mbps que usa cabos de par trançado categoria 5 nesse padrão. O cabo UTP usa apenas 2 nos 4 pares. A distância máxima entre a estação e o hub é o de 100 metros. Limitação do cabo apresenta topologia física em estrela. Esse padrão é muito utilizado atualmente com hubs ou switches, como nós centrais da rede. O 100 base FX, 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 estou confundindo agora. FX é uma rede Fast Ethernet, de 100 Mbps, que usa dois cabos de fibra ótica, um para transmitir e outro para receber, que nem o outro. A distância máxima entre os dois é 2.000 metros, caraca, 2 quilômetros. Deve ser os caras que falam, quando falam da rede, que as redes de bancos usam, né? Topologia física deste padrão Ethernet é estrela. Depois tem o 1000 base T, uma rede Gigabyte Ethernet 1000 Mbps, que é equivalente a 1 Gbps, que utiliza cabos de par tração UTP categoria 5 e 5E ou 6, por usarem cabos que já são amplamente difundidos em redes Fast Ethernet. A migração para esse padrão de 1000 Mbps é mais fácil. A maioria das redes de computadores montadas atualmente já é neste formato. A distância máxima entre a estação e hub é de 100 metros, que é o limite do cabo. A topologia física deste padrão, claro, é a estrela. Próximo treco, padrão de trecos e redes, é o Token Ring, que é o IEEE 802.5. Token. A arquitetura Token Ring foi desenvolvida pela IBM para ligar computadores em anel e hoje é regulamentada pela norma 802.5, que falou lá, do IE. A arquitetura Token Ring já foi muito mais utilizada, mas hoje perdeu completamente seu espaço para redes Ethernet. A taxa de transferência máxima de uma rede Token Ring é de 16 Mbps, um pouco mais do que a Ethernet original, mas com certeza bem menos do que o Fast e o Giga Ethernet. A arquitetura de Token Ring e as placas de rede dos computadores têm comportamentos ativos, ou seja, elas funcionam como a que chamamos de repetidores. Para que uma mensagem atravesse todo o anel, ela deverá fazer passar o quê? Por todas as estações que possa, por sua vez, irão receber os sinais elétricos e retransmiti-los para os demais computadores. Na verdade, é a placa de rede Token Ring que faz isso. É preciso lembrar também que a mensagem chega ao destino e retorna. Chega e retorna para a origem a mensagem através de todo o anel. Aqui tem uma imagem de 4 computadores, um em cada vértice de um quadrado, sendo ligados por linhas que são os cabos de conexão. E daí de um cabo vai para outro, 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 né? Falou que se lembra que o treco vai, chega ao destino e retorna, ou seja, ele vai, volta, ele vai para um computador, não é o destino, vai para o próximo computador. É o destino, chegou, mas ele tem que voltar agora. Manda para o próximo computador da rede. Então, não é o certo. E manda de volta manda pro próximo, e no caso aqui seria o computador certo. Manda de volta.
Daí aqui, 4 regras de novo. É bastante simples o funcionamento do token RIP. É um microenvio usado pelo anel. A mensagem, a coisa do anel é que sempre está fechado a rede, tá? A mensagem do pacote atravessa todos os computadores de anel, sendo passada adiante por estes se não forem destinatário da mensagem. O micro destino recebe o pacote e copia-o para si e o passa adiante. E a mensagem torna o computador que enviou com isso, mas poderá transmitir para seu próximo pacote ou liberar a rede para ser usada para a transmissão de outro pacote, indo de outra estação. Agora sobre o Wi-Fi. E a carinhas que fizeram ela ser segura é o IEE 80211, redes de LAN sem fio. Como o nome já diz, essa arquitetura de rede não utiliza cabos de cobre nem fibra óptica. Os sinais são transmitidos entre os computadores através de ondas eletromagnéticas. O Wi-Fi é, portanto, uma arquitetura que especifica o funcionamento de uma WLAN, Wireless LAN, LAN ou LAN sem fio. Note que WLAN é um termo genérico, pois significa qualquer rede local sem fio. Porém, Wi-Fi é o termo que designa essa tecnologia, também conhecida como 802.1, porque essa arquitetura de redes foi padronizada segundo a norma 802 do IE. Na verdade, Wi-Fi significa Wireless Fidelity, de fidelidade, ou fidelidade, sem fio. É um título dado para todos os equipamentos e programas que seguem à risca a cartilha proposta de padrão IEEE 802.11. Portanto, se um equipamento de mereceu a título do Wi-Fi, é sinal de que ele é perfeitamente compatível, ou seja, está em concordância com os padrões descritos para redes locais sem fio. As redes no padrão 802.1.1 usam uma topologia lógica de barramento, portanto trabalham por difusão e controlam o acesso dos computadores através de um sistema semelhante ao CSMA-CD das redes Ethernet. Nas redes 802.11, o método de acesso ao meio chamado CSMA Carrier Sense with Multiple Access and Collision Avoidance, algo como sensor de portador de acesso múltiplo de evitar de colisões. Caraca, esse CSMS me confundiu. Para terminar, aqui aparece uma imagem de um computadorzinho sendo ao redor de um aparelho que não é o treco que apresenta os núcleos de internet, com um treco com umas ondas com círculos em volta, como se fosse representante de ondas. Ou seja, os computadores entram por ondas. Nessa rede, os computadores são dotados de placas de rede especiais, criadas apenas por essas finalidades. São placas de rede que possuem antenas para transmitir e receber os sinais de outras placas em vez de conectores como RJ45. Uma rede Wi-Fi pode ser montada basicamente de duas maneiras: o modo de infraestrutura e o modo ad hoc. O modo infraestrutura, os micros são ligados entre si por meio de um equipamento central, algumas vezes chamados de hub sem fio. E esse equipamento recebe as transmissões de uma estação e as passa para todos, a difusão. Esse equipamento é chamado de ponto de acesso, o access point. No modo ad hoc, os micros são ligados diretamente uns aos outros, a placa de rede direto para a placa de rede, ou seja, tem a presença de um ponto de acesso. Rede Wi-Fi em modo ad hoc. Interessante. Sobre os subpadrões 802.1.1, que é o treco do Wi-Fi, né, que apareceu. Dentro dos padrões IE 802.1 há diversos subpadrões desenvolvidos e incentivados por várias empresas. Entre elas podemos destacar 4 que são diferentes de frequência e utilizam para transferir os dados na taxa máxima de transferência. O 802.11b, os 801.11g, o 802.11a, o 802.11n, e são esses 4 mesmo. Eu não sei o que eles fazem. Vamos ver a explicação e para terminar esse vídeo. 802.11b, o padrão mais antigo. Os equipamentos que trabalham neste padrão usam uma frequência de 2,4 GHz e transmitem dados de 11 megabits, um pouco mais que a velocidade da arquitetura Ethernet original. 802.11 atualmente é padrão de rede Wi-Fi mais usado, também utiliza a faixa de frequência dos 2,4 GHz, o que garante a perfeita comunicação entre equipamentos B e G. Transmite dados 50 Mbps e é claro que para transmitir a 50 Mbps é necessário que todos os equipamentos envolvidos sejam do padrão G. Interessante. O A802A é um padrão pouco usado no Brasil que utiliza a faixa de frequência 5 GHz para transmitir 44 Mbps. Devido à diferença de frequência, equipamentos nesse padrão não conseguem se comunicar com os outros do padrão aceitados. Interessante. Frequência, a diferença de frequência é.
2N realiza transmissões de ordem de 300 Mbps, 3 vezes mais do que o Fast Ethernet, usando as duas faixas de frequência possíveis, o 2,4 GHz e o 5 GHz. Para que os equipamentos do N possam se comunicar com outros de todos os padrões. Alguns fabricantes criaram equipamentos N com velocidade de até 600 Mbps, mas que só funcionam se todos os equipamentos envolvidos, as placas de rede e pontos de acesso forem da mesma marca, né? Para limitar para ganhar. Limitar para ganhar dinheiro.